Bem-vindos ao Conta Certa, o podcast da MPK Contabilidade. Aqui nós falamos de gestão, de negócios e de desenvolvimento pessoal e profissional. Vocês vão acompanhar agora a mim, Kaique Valença, e a meu primo, Felipe Félix. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conta Certa. Espero que gostem do nosso conteúdo de hoje. No episódio de hoje vocês vão acompanhar um convidado, que vem fazendo uma diferença significativa aqui no nosso mercado sergipano, e nordestino também, na área de telecomunicações. Com muita inovação, ele vem trazendo uma mudança muito grande no mercado que eles vêm atuando. E hoje a gente tem muito que aprender com ele. E para isso, nós convidamos e agradecemos a presença de Wellington. Wellington, seja muito bem-vindo. Wellington, que é da BK Telecom. Seja muito bem-vindo, Wellington. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco da história do Grupo BK com vocês e com a audiência. Enfim, é uma parceria que a gente tem com a MPK e que só tende a crescer junto com a gente. Que bom, Wellington, que bom. Muito bem-vindo. Obrigado. Wellington, então vamos começar nosso bate-papo. Primeiro, você já começou falando, o Grupo BK, ou seja, não é uma empresa mais hoje, é isso? Hoje é um grupo empresarial. Na verdade, desde o início, desde a fundação, a gente já iniciou com duas empresas, uma empresa de telecom, que é a empresa BK Telecom, que é a empresa mãe, principal, e uma outra que é a BK Tecnologia e Serviços, que é exatamente para o desenvolvimento de soluções tecnológicas. Então, desde o início já começamos com um grupo e com esse sentimento. O BK, a telecomunicações é um mercado já consolidado, é um mercado já com tecnologias já digamos, no seu estado máximo. A fibra ótica trabalha com a velocidade da luz. O ser humano não consegue nada mais rápido, não conhece nada mais rápido que a luz. Com a tecnologia atual, não. Exato. Por enquanto, e eu acredito que há um bom espaço lá para frente e ainda tem um desafio aí, teria que mudar todos os conceitos da física para você conseguir achar alguma coisa mais rápida que a luz. Então, a telecom já é um mercado consolidado, e aí, desde o início, a ideia da abertura já era de um grupo. A telecom para, ter um fluxo de caixa, ter já uma receita recorrente em uma estrutura já consolidada, um mercado já consolidado, porém com foco e atuação apenas no mercado corporativo e governo. Então vocês nicharam bem aí quando da abertura da empresa, do pensamento Exato. Da abertura das empresas, já sabiam o que vocês queriam, né? Correto. Mas já também com a visão de que, por ser uma tecnologia já muito bem consolidada e que a tendência era a popularização, a fibra ótica, a gente já tinha essa visão de que seria um mercado que viraria commodity mesmo no nicho de corporativo e governo, porque basicamente o conceito de commodity é não ter diferenciação. Quem dita o preço é o mercado, você não consegue diferenciar tanto assim um produto. Então, a telecom baseada em fibra ótica não tinha mais diferenciação. A gente já estava vendo esse ritmo, esse caminho a ser seguido. Então, no início, a gente tinha um mercado corporativo diferente do mercado residencial, da época aí da internet de escada, para quem rádio, na internet é rádio. Exato. E aí só o mercado de corporativo e governo conseguia usar tecnologias como fibra ótica a velocidades mais altas. Porém, os provedores, principalmente os regionais, eles começaram a adotar a fibra ótica no atendimento residencial. Isso a gente teve essa visão de que isso ia chegar no mercado corporativo. Então, quando você tem uma tecnologia de ponta como a fibra, o que vai diferenciar seu produto? Não tem o que diferenciar. Então, a tendência era que os valores, a diferença de um link dedicado... Basicamente é a mesma coisa. E foi o que aconteceu. Hoje em dia você não tem mais praticamente diferença entre o ticket médio de um mercado corporativo e um residencial. Pra vocês terem noção... Então desculpe, Wellington, quando a gente fala no mercado hoje que vocês atendem, a gente já estamos lá na frente, vamos voltar um pouquinho mais... Quando você já fala hoje, para a gente esclarecer para quem está assistindo, mercado residencial é aquele mercado da sua casa, você tem o seu apartamento, a internet ali fibrada, Exato, que a gente chama varejo, Chama varejo. E o corporativo hoje é governo e empresas? Exato, o corporativo seria governo e grandes empresas, grandes grupos empresariais, que aí você tem aí também, no empresarial, a modalidade PME, pequenas e médias empresas, e o corporativo realmente são instituições grandes. E aí quando você criou o grupo, já foi focado no mercado corporativo? Correto, porém já com a visão de que isso seria commodity. O objetivo era a gente ter essa receita
fazendo o que eu já sabia fazer, que eu vim do mercado de provedores de acesso residencial, porém eu percebi essa lacuna no atendimento corporativo governo. A gente não tinha em Sergipe uma empresa focada apenas nesse nicho. Então no dia a dia eu percebia o atendimento que se dava a um cliente que pagava na época R$30 e um cliente que pagava R$25 mil. Era atendido pela mesma equipe, né? Era atendido Você viu que tinha ali algo que prioridade. poderia, né? Tinha uma oportunidade e eu percebi que estavam começando a vir empresas de fora do estado para fazer esse atendimento. À época eu tentei ainda argumentar, né, com o meu ex-chefe e ele não teve abertura para isso. Então, bom, disse, não teve abertura, então... Mas teve oportunidade. Teve oportunidade. Gerou oportunidade, então eu saí da empresa, né, agradeci e foquei não para gerar concorrência, porque a gente não estava trabalhando no mesmo mercado, sim. Né? Porém, eu já sabia, já tinha essa visão de que a tendência era que o mercado de telecom, mesmo o corporativo governo, virasse commodity, porque a adoção da fibra ótica estava virando padrão. Perfeito. Para vocês terem noção, né, só trazendo valores comparativos aqui, a época da abertura da BK, o valor do mega corporativo era R$3.500 em 1 mega. Hoje, nos nossos contratos mais recentes, chega-se a R$1,99 por mega. Caramba, então, que disrupção de mercado. Pois é, porque não tem mais diferenciação. Você tem os deságios das primeiras licitações que a gente entrou eram de 90% em relação ao contrato que estava vigente. Então, de 3.500 aí, os valores estavam baixando para R$350, né? E aí, depois, um outro ciclo, mais um deságio de mais 90%. Então, você tem um deságio aí absurdo. Né, parece muito, né, Felipe, com o mundo da tecnologia, na verdade, né? Porque, assim, a cada ano que passa... novidade. Exato. É aquela lei, né, que a cada ano que passa, metade do valor se perde, né? E o dobro de capacidade se aguenta. Se não tem nada, acho que é lei de Moore. Até porque a concorrência... Moore. Até porque a concorrência vem cada vez mais rápida e o mercado atinge esses parâmetros com cada vez mais celeridade, né? Wellington, eu acho que a visão de mercado está muito presente e sempre foi uma visão muito à frente do tempo. Eu queria puxar um pouco lá para o começo, né? E aí a gente sair um pouco da visão empresarial para entrar de fato na abertura da empresa. Perfeito. Pelo que você falou, você não tinha empreendido já antes da BK, ou já tinha? Não tinha. Então foi a primeira vez. Como é que foi essa experiência? Como é que foi iniciar? Quando a gente tem essa visão e botar isso da prática, parece muito distante, né? Enxergar 10 anos na frente. Como foi para você esse início? Olha, eu resolvi abrir a BK, né, contando um pouco da história, já até respondendo uma dúvida que muitas pessoas me fazem, questionam em relação ao nome, né, BK, Telecom. Sim. Por que BK? Por que Grupo BK? Eu resolvi abrir a empresa depois de uma viagem que eu fiz para o Sudeste Asiático. Passei alguns dias no Japão e alguns dias na Coreia do Sul. E aí, a visão que eu tive lá no Japão, eu viajava muito, né? Enfim, mesmo sendo CLT... No regime CLT, já era um hobby. Já era um hobby, e isso também, por incrível que pareça, foi um dos motivos que me levou a empreender. Enfim, aí durante uma dessas viagens ao Sudeste Asiático lá, eu visitei o Japão e visitei a Coreia do Sul. Eu percebi esse contraste, né? O Japão sempre foi uma referência muito grande em tecnologia. Sim. Porém, o sentimento que eu tive lá era de que era algo estagnado, né? Não tinha mais o que crescer, não tinha mais o que inovar. Inclusive, é o único país no mundo que está com deflação, né? Se não me engano, o país está estagnado tecnologicamente, etc. Então você percebe realmente uma tecnologia muito avançada, tem alguns pequenos contrastes com coisas que você observa assim, que os caras ainda fazendo papel, né? E outras tecnologias absurdas, transporte público mesmo lá enfim, referência. Já na Coreia do Sul, eu me senti muito mais... me identifiquei muito mais porque era um país em constante crescimento. É um canteiro de obras, é uma tecnologia que está o tempo todo inovando, o pessoal está procurando, enfim, se diferenciar, né? Então eu passei esses 7 dias lá, hospedado na casa de amigos, e conversava muito sobre a cultura sul-coreana. Então eu me senti muito bem acolhido. Para quem acredita em outras encarnações, eu diria que um dia, em alguma encarnação, eu fui sul-coreano, me senti em casa. O calor humano, né? Exato, o calor humano, até a própria comida, a cultura.
E aí, nessas conversas lá com os meus amigos, eu percebi a forma como a Coreia do Sul evoluiu, né? Um país pequeno, sem recursos naturais, Que evoluiu de 50 anos para cá, né? 50 anos. A Coreia do Sul, se eu não me engano, era um dos tigres asiáticos ali naquele conceito, né? Exato, de país tornou... em rápido desenvolvimento. Correto. Quer dizer, então a Coreia do Sul é o conceito do que a gente Japão. imaginava que era o Japão, na verdade você encontrou foi na Coreia do Sul. Isso, no Japão é isso tudo de tecnologia, mas é estagnado, né? O pessoal... Eu não me senti muito bem no Japão, né? Eu senti aquela coisa, sabe, que não tinha mais o que fazer, o pessoal viciado em trabalho, sem interação humana. Mas, Wellington, você foi para passear? Foi para passear. Sempre passear. E na Coreia do Sul eu tive esse sentimento, né, do calor humano, e aí eu conversei muito com os meus amigos que receberam lá para entender como foi feita essa revolução, o que aconteceu, né? Então ele me explicou e eu fiquei fascinado pelo modelo, né, de inovação. E desde sempre a Coreia do Sul sempre foi referência mundial em tecnologias de telecomunicações. Então, quando eu falo sobre a fibra ótica, né, que ainda não vão inventar nada, tão cedo não vai acontecer, porque se você observar para quem está na vanguarda, os países que estão na vanguarda continuam com fibra ótica. Na época que eu fiz a visita, em 2012, mais ou menos, um ano antes de abrir a APK, continuava sendo fibra ótica. Já era fibra ótica lá há um tempo e continuava sendo fibra ótica. Hoje você vai chegar lá, mesma tecnologia. Então, eu comecei a usar como referência lá as histórias que eu ouvi, o modelo de gestão sul-coreano, né? Não é um modelo tão focado em acúmulo de capital, por exemplo, você tem um modelo de crescimento dos colaboradores junto com as empresas, com os conglomerados, conceito também de conglomerados, né? Como, por exemplo, a gente conhece hoje a Samsung, é uma marca sul-coreana. São conglomerados familiares São conglomerados familiares e de várias áreas de atuação, né? Eles realmente eram uma das estratégias que eu até tinha apresentado no meu antigo emprego, um plano de reestruturação que eu fiz lá, disse, olha, a gente não pode mais colocar todos os ovos na mesma cesta, né? A gente precisa diversificar. A Hyundai, né, que por exemplo, todo mundo conhece os carros, mas poucos sabem que é uma das maiores produtoras de navios lá, né? Navios, elevadores de alta velocidade. Elevadores, eu não sabia isso. Hotéis, a Samsung faz escova de dente. Não sabia, escova de dente a Samsung faz. Então lá você tem essa visão do conglomerado, você tem a visão da forma de gestão, investimento em pesquisa, em inovação e principalmente em valorização dos colaboradores. As empresas são feitas por pessoas, né? Então a inspiração foi toda do lá. A inspiração foi na Coreia. E o nome BK vem de Brasil-Coreia. De Brasil-Coreia. Então aí agora você que está acompanhando já sabe. Você que também sempre pergunta, MPK é do quê, né? Que a gente explica. O que é muito MPK, cliente né? pergunta realmente. Então BK agora que você sempre vê os carros aí nas ruas daqui de Aracaju, significa Brasil-Coreia. Então é a tecnologia aqui no nosso país. Wellington, você falou um pouquinho então que já estava no mercado. Então você já conhecia o que era fibra ótica, mesmo que talvez ainda não tão desenvolvida aqui no Brasil, mas já estava começando, né? Sim. E aí você foi lá para descansar, para passear, estava na casa de amigos. E aí, o que é que fez assim você virar a chave e falar, poxa, tem um gap aí, tem um mercado que pode ser explorado? Foram alguns fatores, né? Foi um acúmulo, né? Eu já tinha tido sugestão de amigos, você deveria empreender, você tem a capacidade de criar uma empresa só para você, mas eu sempre fui um pouco reticente para, assim, tinha algumas ideias e aí eu criava meio que um filtro, né? Na hora da empolgação, toda ideia é excelente, não tem falhas, então tracei várias estratégias, né, para saber o momento certo de entrar. E surgiu, né, identificando oportunidades. À época, por exemplo, o projeto inicial que a gente tinha para desenvolver pesquisa era com o uso de drones. Foi antes da regulação, né, do mercado. Então, a gente abandonou esse projeto por conta das restrições exageradas que foram colocadas pela ANAC. É o problema da regulamentação. Muitas vezes você busca, vamos fazer certas proteções, aí você termina travando tanto o mercado que o empreendedor não consegue atuar. Correto. E o bom é quando a gente ainda tem essa possibilidade de análise antes, né? Porque o que a gente vem acompanhando em diversos setores é que isso vem acontecendo durante, né? Então, essa falta de segurança jurídica do futuro a gente nem fala, né? Mas do presente e do passado, essa falta de segurança, né, jurídica coisa já definida, né? E vem sendo reanalisadas, causam insegurança extrema. Mas então, Wellington, aí você estava lá
E aí você falou que foi um acúmulo de coisas, De né? fatores, De fatores. exato. Um deles era o fato de eu conseguir viajar tanto. Já dá pra ver que as viagens Assim são... que eu, assim que eu abri a BK, eu era bastante convidado para fazer palestras em universidades, para motivar o empreendedorismo. E eu abria a galeria de fotos do meu celular e mostrava, olha, isso aqui era antes de eu abrir a empresa. Só fotos do mundo todo, Maldivas, Japão, Tailândia, enfim, mergulhando. E falei, ó, exatamente nessa data aqui, vocês passam a ver quando eu abri a empresa. Fotos de rack, de postes, fotos de equipamentos, fotos de data center. Então eu disse, ó, isso aqui eu estava em um momento que pessoalmente eu estava extremamente satisfeito. Eu ganhava bem, eu tinha uma flexibilidade para viajar, para trabalhar de onde eu pudesse. Mas esse contraste aqui mostra que eu não estava tão realizado na parte profissional. Se eu tinha tanto tempo para viajar, é porque eu estava ocioso. Então eu estava feliz na parte profissional, mas na pessoal estava realizado. Isso com 27 anos, eu acho, 26. Mas profissionalmente eu não estava com desafios. Eu sempre fui motivado pelo desafio, né? E aí eu mostrava lá, ó, isso aqui é o contraste, né? Eu tinha ideias, eu tinha soluções para trabalhar a cidade, o estado, essa região é muito carente de soluções, mas eu não conseguia colocar em prática. Então esse foi um dos motivos. Tentei levar isso para o meu ex-chefe, né? Vendo essa oportunidade, ele disse, olha, não é o meu interesse, a gente está consolidado, mas olha, eu não consigo trabalhar sem motivação, sem desafios, né? Então eu vou empreender, né? Então eu saí, pensei em uma ideia e meu filtro foi, eu procurei, né, com a ideia, pessoas que eu sabia que eram extremamente seguras, sabe, um mão de vaca, assim, né? Umas duas, três pessoas próximas. Cheguei e disse, olha, no momento que eu apresentar essa ideia, perguntar, você quer investir? Se essas três pessoas aceitarem, eu sei que a ideia Você sabia que a boa. ideia era boa. Rapaz, Exatamente. fez um Shark Tank aí, muito bom, viu? Então isso aconteceu, né? E aí a ideia, como eu falei, foi já com essa estratégia, já sempre trazendo estratégia de trabalhar com o que eu já sei fazer, com o mercado consolidado, que a gente sabe. Então você já tinha conhecimento, você não estava entrando assim como segue em tiroteio, né? Na parte da telecom, tecnicamente não, falando. Exato. Na parte da telecom não, porque eu percebia um nicho de mercado não atendido, né, uma oportunidade muito grande, os clientes pediam, pelo amor de Deus, me atendam, porque a gente não tem outras opções. Né? No corporativo governo, até hoje é comum que você nunca tenha só um provedor, né? Você precisa ter dois. Porque agora, o Wellington, sabe o que ficou claro para mim, Felipe? Que o Wellington tem a característica daquele cara que é o empreendedor nato. Qualquer um na posição dele. Com 27 anos. Viajando o mundo. Ganhando bem. Largar isso. Para falar, não, vou arriscar tudo. E agora minhas fotos, minha galeria de fotos, que é na Tailândia, nas Maldivas. Agora é só poste e o que? Wellington? Poste com hack servidores. E assim, não sei se vai dar certo, mas eu vou... Qualquer um taxaria de louco. E somente empreende no Brasil quem tem esse perfil. Exato. Né? É um risco diário, né? Sim. Empreender no Brasil é um risco, fala assim, é no nível hard, né? Exato. Porque é um dos países com mais legislação específica, né, do mundo, o Brasil. Então, exige um nível de conhecimento técnico não só da área de atuação, mas principalmente de gestão, né, que engloba todas essas questões, seja ela legislativa, seja ela gerencial, né, seja ela administrativa. E são essas questões que a gente gostaria de saber. Eu acho que a visão, né, como eu tinha dito anteriormente, do negócio, muito clara, né, muito objetiva, com as percepções corretas de quem entende da atividade final. E as dificuldades do início para gestão, né? Você que veio de uma outra realidade, como foi os principais desafios, Wellington, para conseguir complementar esse outro lado? Você fez sozinho? Você se cercou de pessoas? Como foi que você... Conseguiu os investidores ali, né? Aí aceitaram. Sim. Então, se hoje nós temos a BK, é porque eles aceitaram lá, né? Aqueles 3 investidores. Mas e depois? Né? Acreditaram no desafio e a época, né, eu fui conversar com um cliente que estava negociando. Eu considero esse cara hoje como um dos meus mentores, né? Que é o Ícaro Ramos. E ele disse, olha, eu sei que
os desafios vão ser grandes, e ele começou a me fazer questionamentos sobre isso. Ele disse, ok, perfeito, você vai ter um plano para crescimento, tem uma estratégia, mas quando você precisar de mais pessoas qualificadas, tecnologia é uma área extremamente escassa de mão de obra qualificada. Perfeito. Então eu tracei algumas estratégias, e o desafio que ele já, né, me alertou lá tem sido um dos maiores desafios até hoje, que é a mão de obra qualificada para inovação, né, para fazer coisas novas que ninguém nunca fez, né? Mão de obra para áreas consolidadas, né, você ainda consegue ter um volume por conta do Agora, mão de obra para esse desconhecido assim é mais difícil. De fato, ficando cada vez mais raro. De fato, para a parte de tecnologia, eu acompanho um pouco de perto, porque eu tenho alguns amigos dessa área, e os que estão aqui fisicamente em Sergipe ainda não trabalham para empresas daqui. Exato. Trabalham para empresas de São Paulo, que são subsidiadas de empresas internacionais, né? Ou trabalham diretamente para empresas dos Estados Unidos. Então, assim, os outros... Meu vizinho trabalha para uma empresa de São Paulo. Pronto. Ele trabalha em home, ele cai, que eu não me tire daqui. Eu não saio de Aracaju, mas também... Isso. Mas não, é um mercado que não... Complicado, né? Não abraça esse tipo difícil. De profissional, porque os investimentos estão quase que direcionados para as empresas de tecnologia, grande parte concentrada no Sudeste, principalmente em São Paulo, e eleva muito a régua do mercado. Né? Eu estava conversando com um amigo meu sobre isso, ele fez sistema de informação, na época que a gente fez faculdade, né? Lá em 2010, e ele disse, Felipe, mais da metade das vagas de emprego que tem hoje lá na empresa que eu trabalho, não existiam quando eu entrei na faculdade. Não eram funções que existiam no mercado. Sim. Isso foi surgindo de acordo com a necessidade. Né? E qual é o problema? Porque justamente a maior carência dessa área é mão de obra. Então, qual é o ciclo? Vem o investidor, derrama dinheiro, e esse dinheiro ele é investido em que, basicamente? Mão de obra. Né? Porque é disso aí que surge o desenvolvimento das tecnologias. Exato. Qual é a consequência disso? O ticket desse profissional ou dessa função lá para cima. Hiperinflaciona, exatamente. É o famoso investimento de capital intelectual. Né? A tecnologia, basicamente, você tem o produto hardware, né? Ele tem um valor hoje já muito acessível, digamos assim, e o caro não ficou mais o hardware da tecnologia de equipamentos, mas sim de pessoal. Exatamente. E aí, à época, quando eu abri a BK, né, na conversa com hoje, inclusive, ele faz parte do conselho estratégico do grupo, né? Eles investiram, desculpa, então, investiram com capital também, financeiro, investiram apenas com... Não, foi 100% o Wellington mesmo. Isso. O financeiro, os investimentos eu peguei como mútua mesmo, como empréstimo, né, de algumas pessoas mais próximas, e eu sempre fui muito claro, olha, é alto risco, né, tem um retorno considerável, mas eu não consigo garantir para você que vai dar certo ou não. É jogar tudo ou nada, é realmente um investimento de risco, e deu certo, né? E aí, hoje, por exemplo, os dois principais que ajudaram no começo são os que, mesmo a gente já tendo condições de liquidar, a gente mantém esse retorno mais por gratidão. Exatamente. E ele participa, inclusive, do conselho que você falou. Não, essa outra pessoa, né, que eu falei, o Ícaro Ramos, ele, à época era um cliente, ele era à frente de uma superintendência de tecnologia, e ele sempre teve uma visão muito parecida com a minha, né? A gente sempre teve um alinhamento muito bom. Inclusive, eu acho que foi você que comentou sobre a loucura no empreendedorismo. É a loucura. Né? O empreendedor, ele é taxado de maluco. O cara que com 27 anos, que tá viajando o mundo, ganhando bem, e largar tudo para falar, vou pegar empréstimo, vou botar meu CPF aí a fogo e vamos ver se dá. Tentar sorte, literalmente. Né? Então, quando você falou isso, eu lembrei de uma frase do Ícaro, né, durante um evento que a gente participou, de gestores de TI, e ele veio dar os parabéns, que tinha sido algo que subiu a régua, né, no mercado, e ele falou, pra você ter uma ideia, a gente sorteou uma viagem com todo pago, com um acompanhante para Paris, para um dos gestores, né, isso aí é algo que nunca tinha sido feito lá e chamou muita atenção. Ao final do evento, estava todo mundo gritando o nome da BK, a gente sorteou TVs lá de 75 polegadas, enfim, a gente chegou lá no meio do evento, eu percebia todo mundo reclamando do calor, mandei liberar lá
long neck, enfim, a conta veio alta. Imagina. Mas, olha, o retorno foi muito rápido. Com certeza. Então ele veio conversar comigo no meio desse evento e disse, cara, parabéns, tá todo mundo elogiando bastante. As loucuras que você faz dão muito certo, mas você está no caminho certo. No empreendedorismo, se ninguém te chamar de louco, você está fazendo alguma coisa errada. Então é um cara que eu tenho como referência, ele não entrou com capital financeiro, mas sempre foi um cara que para mim foi uma referência. Uma referência. E para mim, eu diria que, contando um pouco, né, dessa história, um dos momentos de maior satisfações profissionais para mim foi no momento em que eu fui conversar com ele. Ele era funcionário, né, superintendente de tecnologia, um grande consumidor de tecnologia do Estado. E aí, um momento depois, né, conversando com ele, né, eu sempre mantive esse contato, sempre foi meu guru, digamos assim. Ele disse, cara, você disse que eu sou seu tutor e tudo mais, seu mentor e tudo mais, mas assim, eu saí do meu emprego, estava muito bem estabilizado, e fui empreender me inspirando em você. Caramba, que bacana. Esse para mim foi um momento realmente muito especial da minha vida profissional, porque eu me senti muito realizado, né? Enfim, essa mesma pessoa, esse Ícaro, né, quando eu convidei ele para participar do grupo, ele, olha, eu já tenho o meu empreendimento aqui, estou tranquilo. Eu convidei ele então para participar do conselho estratégico, e ele sempre ajudou muito, investiu muito na empresa com essa parte de ideias, e mais pelo propósito em si, né? Porque quando eu fui abrir a empresa, eu passei um tempo conversando com ele e eu trouxe a seguinte situação, um dos outros motivos. Eu disse, olha, você falou sobre a parte dos investimentos, você joga rios de dinheiro. Qual a visão que eu tinha? Tem vários colegas que formaram na área de tecnologia e foram trabalhar fora do estado, fora do país, né, muitos deles. Isso, infelizmente, é algo recorrente, né? Quando você fica fisicamente aqui, muitas vezes você vai trabalhar fora porque não tem oportunidades nessa área de tecnologia de ponta. A gente não estava mais falando de telecom, né? De inovação em si. E eu cheguei para o Ícaro e disse, olha, eu estou cansado de ver colegas meus se formarem, ter que ir trabalhar fora, né? E aí qual a visão que eu tive no momento? Eu disse, para a gente desenvolver a região, não adianta a federação, o país investir em educação, investir em projetos, porque o que acontece de fato? Quando chegar a na formação ponta, da mão de obra, né, de alta capacidade é formada. A gente tem pessoas extremamente inteligentes. Nordestino é muito criativo. Muito batalhador. Sertanejo, então. Eu sou do interior de Porto da Folha, de um povoado de Porto da Folha, do Alto Sertão Sergipano. Então a gente é acostumado, eu costumo dizer, a gente aprende a tirar leite de pedra. Muito então a gente tem uma criatividade muito grande. A gente precisa ser criativo. Então a gente tem potencial, né? Temos capital intelectual. O governo investe em educação, investe em formação de mão de obra qualificada, e aí investe em projetos aqui também, né? O que acontece? A mão de obra qualificada, quando se forma, não tem oportunidades. Não tem onde trabalhar, né? Não tem onde receber aquela mão de obra. Né? Falta retenção, né? Falta retenção. E aí, quando se investe em projetos, né, de tecnologia, projetos para o desenvolvimento da região, o que acontece? As empresas, as mesmas empresas que você citou, multinacionais, né, que vêm e puxam a nossa mão de obra, elas vêm e pegam esses projetos de alto valor, subcontratam mão de obra, né, local para execução de campo, digamos assim, com um ticket mais baixo, e o grosso do capital intelectual eles tiram daqui. Então não adianta você investir em educação, não adianta você investir em projetos de infraestrutura e de crescimento. Porque na prática você não colhe esse retorno. Exato, não fica aqui. O capital intelectual não fica aqui e os investimentos... Essa foi uma ideia, Wellington, quando você criou a empresa, também desenvolver, você falou isso, deu para sentir que você queria desenvolver... Reter esses profissionais, atraí-los de volta e reter dentro do nosso estado. Se a gente tem demanda, se a gente tem pessoal, o que falta? Loucos que queiram empreender e ter essa visão. Porque é difícil de você conseguir desenvolver e criar um nicho novo na área de... A gente não está falando de revenda de soluções, a gente está falando de criar soluções. Então é muito difícil. Encontrar uma dor, de ver aquela dor e desenvolver o remédio para aquela dor na parte da tecnologia. Exato. E aquilo ser abraçado, né? Porque o que mais tem hoje são soluções tecnológicas para tudo, né? Exato. Para tudo. Wellington, falamos aí um pouquinho da sua história, né? Sua formação é em quê, Wellington? Desculpa. Então, essa é uma outra pergunta. Foi um dos motivos, inclusive, que eu comecei a rejeitar alguns convites para fazer palestras em universidades. Eu não me formei na universidade. Você não se formou na universidade? Eu fiz o curso técnico de desenvolvimento de sistemas na escola técnica.
E aí eu não sou formado, né? Eu costumo dizer que eu sou um generalista, eu trabalho para resolver soluções, então não tenho uma formação de nível superior, mas precisei desde muito pequeno ser criativo, né? Das viagens que eu fazia, eu me colocava exigia que eu ficasse em zonas fora de conforto. Então eu viajava sem saber o idioma, eu viajava para resolver problemas. Então, e se virava. Desde pequeno, eu sempre tive que resolver problemas. Você que está nos assistindo, desculpe, Wellington, eu me arrepiei quando você falou, eu não tenho formação, eu sou assim, generalista, sou da escola da vida. Exatamente. Claro que eu fiz curso técnico, então às vezes você está aí fazendo um IFES, um curso técnico, acha que meu curso é só de 2 anos, você está aqui ouvindo um dos maiores empreendedores do estado de Sergipe, um grupo empresário extremamente consolidado, que é igual a você. Então as oportunidades estão para todos, né, Wellington? Muito legal. E em que momento, Wellington, você enxergou assim que a sua empresa começou a rodar, mas foi ali que o negócio começou a crescer de verdade? Teve um momento ou ele sempre foi natural esse crescimento assim? Planejado, né? Olha, o mercado, como vocês sabem, tecnologia é muito dinâmico, né? A gente já falando na tecnologia. O telecom, ele é consolidado e a gente já tinha essa visão do caminho para a commodity. Você não tem mais diferenciação, você reduz absurdamente o ticket médio do mercado de nicho corporativo e governo, isso aí gera uma tendência. Então a gente ainda pegou o time, entramos no timing para conseguir crescer dentro dessa área. Então, market share na parte de telecom do Estado, corporativo e governo, a gente conseguiu atingir um valor muito elevado, né? Só que já com a estratégia, né? Então a gente se consolidou na área de telecom. Né? Desde a criação Estado, mesmo já... de forma gradualmente a gente foi, enfim, subindo degraus para conseguir se consolidar com estratégias, com parcerias, com planejamento. A gente boa conseguiu, equipe. Exatamente, né? Com pessoas comprometidas, com boas estratégias para captar e reter esse capital intelectual. Só que com essa visão de que o mercado se tornaria uma commodity, a gente não tinha mais como se manter, não tinha mais como crescer. E de fato aconteceu, a gente começou a investir na área de desenvolvimento de tecnologias. Então, o crescimento da empresa, da BK Telecom em si, digamos, a gente conseguiu se consolidar lá pelo ano 2020, aproximadamente, 2022, com o contrato que a gente chama de contrato centralizado de comunicação do Estado. Né? Então, todas as instituições ligadas ao Estado, à gestão do Estado, elas usam os links da BK. E a consolidação também com o contrato com a Prefeitura de Aracaju. Então a gente veio trabalhando nessa consolidação para construir, já pavimentando a infraestrutura para a gente conseguir entregar a tecnologia. O objetivo da BK nunca foi a telecom é o caminho, são as estradas, é o alicerce. Então, a estratégia do grupo como um todo foi essa, de construir um bom alicerce, né, com fibra ótica, com investimentos, com qualificação da mão de obra, para a partir daí a gente fazer a entrega das tecnologias. Então, existem 2 momentos no grupo, né? Um de consolidação desse mercado de telecom, e esse outro que a gente está passando agora, que, como eu citei há pouco, é como se fosse uma startup. A gente está começando a usar essa infraestrutura de comunicação para fazer entrega das tecnologias, para resolver problemas de fato na nossa região. Né? Então, essa estratégia do grupo, né, ela já foi planejada desde a abertura. Por que a gente precisava consolidar no mercado telecom? Tanto pelo fluxo de caixa, tanto por ser um mercado de baixo risco, que ainda tinha oportunidade, né, ainda tinha uma vantagem financeira, uma lucratividade muito boa, e um nicho não atendido. Então essa foi a visão, porém já também alinhado com outra estratégia. Para você entregar tecnologia, você precisa ter o alicerce, que é a telecomunicação. Então, no início da BK, a gente começou a desenvolver soluções de tecnologias para telemetria na área de saneamento básico. Ok, fizemos um convênio com a UFES e na época a DESO, para soluções na área de saneamento, né? Controle de vazão, fluxo de bomba, identificamos um problema e encontramos a solução. Ok, agora vamos entregar essa solução. A gente gostou, vamos testar em campo. A gente não conseguiu entregar porque só conseguia entregar em Aracaju. Não existia link de comunicação. Era isso que eu ia perguntar. Hoje os interiores? Hoje 100% do estado a gente consegue chegar com fibra ótica, nossa, parceiros. E aí foi uma das coisas que eu pausei o desenvolvimento de tecnologia. Eu falei, veja, o propósito do grupo é desenvolver a região, promover a inclusão
e principalmente fomentar a tecnologia e motivar que as crianças, assim como eu falei, eu nasci no sertão sergipano, Sim, né, de uma sim. família carente, Sim, pobre, que o primeiro acesso que eu tive foi quando eu entrei na escola técnica com 15 anos, que eu nunca tinha visto computador na vida. Então, quantas crianças não têm deixam de ter essa oportunidade? Então, para mim, o propósito em si era difundir a tecnologia, era desenvolver a região. E a gente não consegue isso fazendo só na capital. Então, olha, vamos pausar, porque não adianta a gente ter a tecnologia e não conseguir entregar. Ah, mas o mercado, o grosso está em Aracaju. Eu falei, não é esse o meu objetivo. Entendi. Não é esse o propósito. Então, enquanto eu não puder nós temos uma entregar... visão muito parecida, inclusive, né, Felipe? Porque, assim, às vezes o interior fica esquecido. Sim, sim. Os nossos maiores talentos, eles são do interior, né? São pessoas... A gente tinha pessoas lá extraordinárias da Colônia 13, do Lagarto, né? De vários lugares. Isso porque eles foram insistentes, assim como eu fui, né? No meio da minha trajetória, eu tive vários conselhos até de familiares próximos dizendo, esse negócio de mexer com computador é pra gente rica, você não vai ter sucesso, tem muita gente boa, você tem que fazer eletricista. Você é maluco. Exato. Não, é o que eu descobri que é o que eu gosto de fazer, né? Desde 12 anos que eu trabalho como ajudante de padeiro, então eu não tinha tido acesso ao computador, mas quando eu tive eu vi que era aquilo. Mas quantas crianças nesse caminho aí não foram desenganadas, ou então não tiveram essa insistência, né, de dizer, não, é isso que eu quero fazer e eu vou seguir. Então a gente pode ter muitos talentos perdidos nesse meio. Então minha visão era essa, de que a gente, né, precisava difundir a tecnologia e fomentar esses talentos, recrutar esses talentos desde pequeno e no estado inteiro. A gente pausou a parte da tecnologia e, ok, vamos então pavimentar, vamos consolidar a parte de infraestrutura e hoje a gente já chegou nesse patamar, né? Hoje a gente consegue entregar com a mesma tecnologia, velocidade e qualidade algo em Aracaju ou em Lagoa da Volta, povoado lá do sertão do sergipano. Isso para mim assim, é o propósito. É gratificante. É gratificante. Era o isso, propósito sim. de vocês. Aí, hoje a gente consegue fazer isso. Aí agora a gente está, de fato, uma nova fase, a entregar as tecnologias e resolvendo problemas, né? São problemas da nossa região. Eu ouvi uma vez de uma secretária, né, a doutora Georlise, né, ela falar sobre o problema de mobilidade urbana, né? A gente estava colaborando com a SMTT na época. Eu ouvi uma frase muito interessante dela, né, e faz todo sentido para mim. Ela diz, olha, como é que eu vou botar uma pessoa que nunca pegou um ônibus para resolver um problema de mobilidade, para projetar um terminal? Ele não sabe como funcionam as coisas. Então só vai resolver os problemas da nossa gente, do nosso povo, quem é daqui, quem passou por aquilo, quem tem realmente... Você pode estudar várias formas na universidade, mas se você não passou por aquilo, se você realmente não está comprometido a entender e sentir na pele, é difícil você conseguir resolver. Então essas empresas que a gente citou que vêm de fora, elas não conhecem a nossa realidade, elas não conhecem quais são de fato os problemas. Vêm daquela realidade delas, né? O objetivo deles é gerar capital. Eles veem número, né? Exato. Eles entendem no número. E a gente motivando a nossa equipe, enfim, nossos colaboradores, é uma coisa que eu sempre digo, veja, a gente não é igual às empresas que vêm para cá para obter os lucros, e se funciona ou não, se resolveu ou não o problema, eles não estão ligando, eles vão embora. Se a gente não resolver o problema, é a gente que vai sofrer. Então, quando a gente se propõe a ajudar na mobilidade, na educação, na segurança, se não surtir efeito, não volta pra gente também, né? A gente continua sentindo. Exato. Então, Elton, hoje a perspectiva de crescimento são através de tecnologias ainda focada para o mesmo público, que é o setor público, né? Isso para esse viés. Corporativo. Exato. E corporativo. Setor público, corporativo, mas como, digamos, o propósito do grupo em si é o desenvolvimento da região. Certo. E você consegue isso através de políticas públicas, claro, né? Da estratégia do lançamento da plataforma de tecnologia que a gente fez, a decisão foi, tem vários problemas que a gente pode ajudar a resolver. Vocês elencaram esses problemas? Elencamos, sim. E pela ordem, até pela estratégia, para a gente ter escala para resolver mais problemas, a gente precisa de quê? Mais pessoas. Como que a gente consegue mais pessoas? Educação. Então, o primeiro setor que a gente deve atuar, educação, né? Recentemente a gente começou a fazer as primeiras entregas junto à Secretaria do Município da Educação, né? Nós fizemos um projeto chamado Projeto Matapuã,
uma chácara e foram feitos vários testes para desenvolver soluções, porque a gente já estava próximo dos clientes, a gente já estava próximo do setor público, então a gente já tinha essa vivência de quais eram as dores maiores, quais eram os maiores desafios. Pegamos vários desses desafios e testamos várias coisas. Foram alguns meses intensos de desenvolvimento de testes. Baseado nisso, a gente gerou algumas soluções e começamos a testar. E que deixe claro, são meses que você não está rentabilizando, né? Não só investimentos, né? Só Eu ia falar gasto, mas aí tem a diferença para o empreendedor. Exato. Você está Precisa do pensando empreendedor saber o que é o gasto e o que é investimento. Né? Então, inclusive, durante esse período, a gente teve perda de pessoas porque não conseguiam ter essa visão, não entendiam. Mas, veja, a gente está tão bem aqui no Telecom, a gente está tão consolidado. Para que tá jogando dinheiro fora? Loucura, sabe? Fala, Isso né, é que desperdício. tirar dinheiro gasto. bom para botar em dinheiro ruim, né? Exato. Só que o tempo mostrou que a gente estava certo em fazer esse investimento, porque hoje em dia, como eu disse, um contrato que era de 3.500 mega, hoje está 1,99. Como é que você vai manter uma estrutura? Dá murro em ponta de faca. Então, esses investimentos, eles começaram, né, a surtir efeito quando a gente começou a ajudar de fato, começou a entregar soluções, né, e isso vai aumentar, né, a gente vai, nos próximos dias aí, fazer outras entregas na área focada inicialmente em educação, mobilidade. Isso no município aqui de Aracaju ou no estado? Para os dois entes. Então, via de regra, todo mundo vai ser beneficiado aí. Nosso objetivo é esse, né? Bom, como eu falei, a gente entregar tecnologia para qualquer lugar do estado e futuramente da região. Que vê uma empresa com propósito e com ideais assim. É importante. É muito bonito, né? Você sente na prática o resultado Isso. do trabalho. É ter retorno, né? É ver a aplicabilidade ali dos projetos dando retorno à população. Retornos palpáveis, né? Exato. Quando a gente vê que através desses esforços foram criadas facilidades, isso é muito importante porque permite a retroalimentação do mesmo projeto, né? Porque a partir do momento que é investido em educação, você cria facilidades e vão sair algumas peças desse tabuleiro que vão retroalimentar o mesmo projeto e aí vira... Cria multiplicadores, né? Isso, exatamente. Vira aquele ciclo virtuoso, né? De uma coisa alimentando a outra positivamente. Sim. Wellington, hoje o grupo está com 10 anos, é isso? A gente está com... 2012, não foi? 2013... Nossa, a memória já tá... O tempo tá passando. A gente tá fez 11 anos, vamos fazer 12 anos esse ano. 12 anos esse ano. Foi em 2013 a abertura. Se você pudesse olhar a trajetória, né? A gente viu que toda a trajetória sempre foi muito pautada em princípios, né? Em objetivos muito consolidados. Se você pudesse olhar todos esses erros e acertos que a gente sabe que são muitos durante essa jornada, qual seria o maior aprendizado? O mais importante, assim, aquele que nenhuma pessoa pode deixar de considerar, né, quando pensa hoje em empreender. O que é que você consideraria como o principal? Olha, eu diria, né, hoje a gente está nessa realidade. A gente tem no grupo duas empresas que são contrastantes. Uma consolidada, né, em um ritmo, em um formato, e uma outra que é uma startup, né, uma celeridade, então são ritmos bem assíncronos. Então, se o objetivo é empreender e se consolidar, é um caminho. Se você quiser continuar esse crescimento, expandir, né, que é o objetivo, nosso propósito é esse, a gente tornar a Sergipe um estado exportador de tecnologia, não importador, exportador de soluções. Aí os desafios são muito maiores, né? Eu vi vários colegas no ramo de telecom, por exemplo, né, por incrível que pareça, eles não queriam crescer, porque não queriam sair do regime simples, tributação simples. E eu olhava aquilo ali e eu dizia, não é isso que eu quero, né? Eu quero pagar mais imposto. Pode parecer uma coisa estranha de se ouvir, né? Na verdade não, né? Só paga mais imposto quem fatura mais, né? Exatamente, mas as pessoas ficam nessa limitação, tem um trava. E eu vi muita gente acontecer isso, né? Inclusive, o meu ex-chefe era uma das pessoas que no final eu via, eu admirava muito, mas eu percebia, poxa, mas tem oportunidade, tem um nome, tem capital intelectual, tem capital financeiro, o que é que tá faltando? Simplesmente
Eles, não, eu cheguei num ponto em que eu não quero mais crescer. É isso, né? Para a BK, a gente poderia ficar só nessa parte, né? Só que aí, é o que eu falei, a gente movido ao desafio. E a empresa foi criada já com um desafio. Já com esse desafio, exato. Então, respondendo, para você, os dois são difíceis de iniciar, né? O pessoal fala que os 2 primeiros anos é a peneira do empreendedorismo. São os mais difíceis, né? Porque, enfim, você tem que mostrar a que veio. A gente já tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, em concorrer com empresas grandes, né? O mercado corporativo, o governo, a gente não está falando de ticket pequeno, então os investimentos você precisa ter uma segurança muito grande, você precisa ter uma diferença muito grande para entrar nesse mercado. Então esses desafios aí, aplicados a outros setores, sempre vão existir no início, né? Os 2 primeiros anos são terríveis, assim, mas depois, a tendência, né, você passando por essa peneira, é que você chegue num ponto de conforto, você entre na zona de conforto. Então, para os empreendedores que querem esse objetivo, ok, você passando pelos 2 anos, você vai chegar lá e vai, depois da tempestade, vir um mar calmo. Só que aí, você vai continuar ali dentro daquele mar calmo ou vai procurar mais tormentas, vai procurar mais crescimento, né, explorar outros oceanos? Então isso tem que estar, para mim, tem que estar muito claro na cabeça da pessoa. O empreendedor, ele tem que estar pronto para isso. Tem que estar pronto, ele tem que saber o que ele quer. Eu quero chegar nesse objetivo meu aqui, nesse meu propósito e atingir. Se é o conforto financeiro, o conforto de não ter tanta dor de cabeça, ele vai parar ali. Agora, se ele quer constantemente crescer, ele tem que entender que tem uma estratégia, né, e você está no segundo caso. Você está no segundo caso desde quando começou a BK lá. Sempre foi um desafio. Sim. E continua sendo. Inclusive, a empresa tem 12 anos, vai fazer 12 anos. E você fala, a gente está começando agora. Foi isso que você disse, né? Estamos começando agora. E aí, meu amigo, como é que você consegue conciliar isso com a vida pessoal também? Porque a gente tem que lembrar que por trás da BK, do grupo BK, de ali dezenas de colaboradores, de pessoas trabalhando, e do empreendedor Wellington, tem uma pessoa de Wellington por trás, que gostava de viajar, creio que ainda gosta. Como é que essa pessoa está fazendo para conciliar isso tudo, mantendo uma boa saúde mental ainda, né? Então, eu costumo dizer que um dos segredos para tudo, né, assim, você procurar o equilíbrio, né? Se você não tiver equilíbrio, dificilmente você vai estar bem. Do mesmo jeito que quando eu abri a empresa, eu estava nesse desequilíbrio entre pessoal e profissional, né? Quando eu abri a empresa, eu passei um bom tempo com o desequilíbrio para o outro lado, né? E aí eu disse, em algum momento isso aqui eu vou ter que ir atrás. Não tem como também você abrir uma empresa, crescer, enfrentar desafios e manter várias viagens. Então, todas as minhas viagens eu perdi as passagens, cancelei, porque eu sabia que eu precisava naquele momento. Focar, dar uma prioridade para a empresa. Exatamente. Você queria... Então, eu passei praticamente 10 anos, né, trabalhando nessa outra empresa, e eu diria que os 10 primeiros anos da BK foram foco na BK. Para isso, né, até na vida pessoal também eu já penso nesse ponto de vista. Filhos. Para mim, o meu filho hoje é a BK. Ela está com 12 anos, mas ela vai ter a sua independência, ela vai crescer, né, e andar com as pernas, né, por ela só. Daí que a gente vem da formação de mão de obra, de gestores, de diretoria, que o meu objetivo é ficar só no conselho administrativo, como presidente do conselho, para conseguir chegar a uma aposentadoria e aí criar meus filhos, né? Então você hoje não tem filhos? Hoje não tenho filhos exatamente porque eu sei que eu não conseguiria criá-los tão bem se eu tivesse que estar... Eu não tenho sócios na empresa, né? Então eu sempre precisei... A empresa sempre dependeu muito de mim, exigiu muita da atenção. Eu tenho... meus filhos hoje são a BK e os colaboradores. Eu me sinto responsável por todos eles, né? E aí, mas já com essa visão também, no momento em que eu tiver essa consolidação, então mais ou menos uns 2 anos atrás, eu comecei, né, a tirar férias, comecei a voltar a viajar, mergulhar, e hoje eu tenho conseguido atingir esse equilíbrio. É um desafio gigante, né, mas depois de um tempo aí a gente conseguiu chegar nesse ponto. Um dia desse eu estava ouvindo, né, outros
podcasts, né, ouvindo outras pessoas também, e um dos assuntos foi justamente essa questão de equilíbrio. Né? Você acredita que eu ia falar nisso? É. O da WhatsApp, não foi? Isso, É, exatamente. Ele fala muito em compensação, né? Prioridade, o né? Flávio Augusto, Flávio isso. Augusto, isso. Ele fala em compensação, né? Que realmente o equilíbrio, para quem empreende, é muito difícil você ter uma vida de empreender e equilibrar isso com a vida pessoal. Eu acho que sempre vai pender mais para o lado do empreendedorismo, porque exige. Né? A gente não tem como ter um negócio que desenvolva com uma atenção reduzida pela metade, né? Eu vou trabalhar 6 horas por dia e fingir que... 6 horas por dia da minha vida pessoal, a tarde é para a família, a manhã é para a empresa. Não tem como. É complicado. Não tem como. Porque você não consegue filtrar e simplesmente desligar. Não, agora eu não vou me preocupar com a folha, vou chegar em casa e tá bem. Vou conseguir brincar com meu filho. Você leva essa carga pesada. Minha esposa já fala, rapaz, toda virada de mês você tá de cabeça quente. Eu já vi a mesma coisa. Exatamente isso. Eu não entendi até que eu entrei no relacionamento e a pessoa disse, olha, você fica insuportável no início de mês. Eu falei, como assim? Ele falou, e eu já percebi, quando você paga a folha, mesmo que o dinheiro esteja na conta, sim, já esteja lá tudo certinho. Né? Mas até pagar. Enquanto não estiver na conta do colaborador, você fica insuportável. E ele que identificou esse padrão. Então eu fiquei assim, cara, nesses 12 anos de empreendedor, eu nunca parei para analisar dessa forma, mas realmente. E aí é que entra. Eu não quero levar isso para, por exemplo, na criação do filho, ter essa variação de humor. Você quer realmente, da mesma forma que você está priorizando hoje a empresa, você quer que chegue o ponto que você possa priorizar a sua vida pessoal. Sim. Eu particularmente... Criar de fato meus filhos com total atenção e sem essa variação de humor que é normal. O empreendedorismo, eu costumo dizer que é uma montanha-russa diária. Não é nem diária, é de minutos. Né? Você está muito bem, de repente vem um baque absurdo. Vem uma canetada, vem um negócio que você chega assim, mas até agora isso não estava tudo certo. Exato. Que expõe em jogo a existência da própria empresa, né? Exato. E aí é isso, né? Quando você tem realmente esse comprometimento, você não pensa só mais em você. Não, eu vou perder. Não são. Hoje a BK, direto e indireto, a gente tem em torno de 120 colaboradores, então são 120 famílias. Não estou pensando só em mim. Né? Então é uma responsabilidade muito grande. Isso é uma carga que você dificilmente alguém consegue chegar em casa e dizer, ok, vou desligar isso aqui e vou estar bem. Acabou. E não pensar, não né? Eu particularmente nunca consegui fazer uma viagem, Kaique também não, sem... Assim, vou passar 5 dias fora e o celular desligado. Não consegue. O que eu tracei como estratégia, né? Uma das pessoas que me inspira é muito em Jorge Leman. Ele conseguiu chegar em um patamar de sucesso e basicamente hoje ele mora na Suíça, né? Vive com a família e mesmo assim é um grande empreendedor. O que eu analisei que, enfim, empreender, né, a ponto de chegar a esse equilíbrio, você conseguir, de fato, desligar e realmente ter o equilíbrio vida pessoal e profissional, é você procurar pessoas tão boas, melhores que você, para ajudar você. Né? Pessoas que estejam dispostas. E aí a formação de diretoria, a formação de trainees e gerentes hoje está sendo minha prioridade. Porque eu quero formar esses gestores. A empresa deve continuar o rumo do crescimento, deve continuar essa expansão. E aí o meu objetivo está se tornando esse, né? Em formar gestores, formar diretores. E isso eu só consegui tirar férias desde a abertura da BK quando, de fato, assumiu a nossa diretora comercial, uma pessoa que começou como estagiária lá dentro da BK, que é a Carol. Né? Carol muito competente, inclusive, conheço. Já tivemos o prazer de conhecer. É um prodígio, né? 23 anos, se não estou enganado, já assumindo diretoria do grupo. Na verdade, a maioria dos colaboradores da BK que eu já tive contato, todos são muito competentes. Sim. Eu acho que isso é resultado... Pronto, é isso que quer dizer. Eu acho que é resultado desse trabalho. Isso. Acho não, tenho certeza. Então a minha estratégia é essa, né? Hoje eu já consigo tirar férias, já consigo desligar o celular, graças a essa diretoria que a gente tem formado, eu já consigo ter uma tranquilidade, mas de fato é difícil encontrar esse equilíbrio, é difícil chegar nesse ponto e minha inspiração, como eu falei, é o Jorge Paulo, que ele tem a Fundação Educar, se não estou enganado, que é basicamente isso, formar mão de obra, né, de gestores, então eles dão bolsas para a galera estudar em Harvard, no MIT, mas não é porque ele é bonzinho só. Né? Ele tem o objetivo ali de formar mão de obra extremamente qualificada, gestores, executivos de alto nível, para tomar conta do negócio dele, para ajudar ele a crescer. Então,
é nessa estratégia que eu vejo que eu me inspiro e é essa estratégia que a gente tem para crescimento. Você tem já uma data assim, mais ou menos, aqui eu paro, aqui vai ser o dia que eu vou trocar a chave. Olha, a gente tem crescido a média de 80% a 90% ao ano, né? Só que com esse novo ciclo, era para ser, a gente está mais ou menos 1 ano e meio atrasado, era para ser exatamente uns 10 anos, né? A gente está começando, né, essa área de tecnologia, essas entregas, e minha estratégia é que aos 20 anos de empresa do grupo a gente já esteja consolidada dentro do mercado também de tecnologia. E meu ponto, né, meu planejamento é quando a empresa se tornar grande porte pelo critério de faturamento, né? Então, você estabeleceu uma meta de faturamento. Anos a gente chegue a esse porte. Daqui a 8 anos. Exato. Com essa média de crescimento que vem tendo, etc. Vocês acham a gente na Telecom a gente vem crescendo a uma taxa de algo em torno de 85% em média. Perfeito. Porém, como eu disse, dentro do grupo, a BKTech é uma startup e a taxa de crescimento prevista para esse ano, por exemplo, é de 300%. Sim. Então, isso aí vai dar uma acelerada e pelas projeções lá na minha cabeça, nos meus cálculos, daqui aos 8 anos a gente atinge o patamar de grande empresa. Wellington, atingido esse patamar, a gente já nos encaminhando aqui para a reta final do nosso bate-papo. Já? Atingir esse patamar, essa perspectiva. Qual a perspectiva de Wellington com a BK? A gente sabe, né, que empresa ela tem 3 destinos, né? Ou ela quebra, ou ela é sucedida, ou ela é vendida, né? Qual é a perspectiva de Wellington com a BK? Pensa em vender a BK, Wellington? Não. Filho? Ele falou que era o filho, né? Exatamente. Eu acho que vender vai ser difícil. Já me perguntaram isso sobre a venda, sobre os riscos, né? Porque como a gente acabou assumindo grandes responsabilidades, né? Inclusive com o Estado, como eu disse, hoje na área de telecom, se a BK para o Estado, para a prefeitura inteira. Delegacias, postos de saúde, hospitais, postos de polícia, até as audiências, né? Teleconferências passam pela infraestrutura da BK, Tribunal de Justiça, TRT, vários órgãos usam a infraestrutura. Exatamente. Claro, a responsabilidade técnica é muito grande. Então, já me questionaram isso. E se você pretende vender BK, e se você vender? A gente o pessoal analisa muito esses riscos. Mas eu disse, olha, primeiro, o meu objetivo não é necessariamente com a entrega de tecnologia, e segundo, eu repito muito isso, às vezes pode parecer que é hipocrisia, o pessoal acha que pode ser conversa, mas não é. Eu não estou nisso pelo dinheiro, eu estou nisso pela proposta de desenvolver a região. Então, se eu fosse, né, motivado pelo dinheiro, desde quando eu era funcionário, eu nunca trabalhei pelo dinheiro, eu sempre trabalhei com o que eu gosto, o dinheiro para mim sempre foi consequência. Então essa é uma garantia, né? Eu não posso dar garantia porque é uma coisa pessoal, claro, né? claro. Mas assim, esse é um dos motivos você tem pelo seu qual histórico não para pretendo falar. vender. Eu era assim quando era CLT, eu criei a empresa por isso. Exato. E tenho o objetivo de desenvolver e continuo sendo. Exato. É isso que eu posso mostrar, meu histórico. Né? Então se fosse pela... E outra, a inspiração do próprio nome, está na raiz, está no DNA, no nome, né? Como eu disse, uma das coisas que me chamou muita atenção da cultura sul-coreana é que não é pelo acúmulo de capital, eles são pelo conglomerado. Então ele cresce e ajuda e as pessoas crescem junto e desenvolveram um país, né, devastado por guerras, sem recursos minerais, basicamente com essa revolução. Então, nossa contribuição para o desenvolvimento da região é essa, se consolidar na área de tecnologia, trabalhar com exportação. Nós temos a pretensão de atuação na região Nordeste, expansão para atuação no Nordeste. Vocês querem expandir para o resto do Brasil. Exato, 2030, atuação nacional. E minha pretensão é essa, né, de tornar Sergipe um estado exportador de soluções de tecnologia. Os projetos que a gente faz já são referência, o pessoal vem visitar e diz, eu quero que você atenda isso, essa cidade ali, tem essas oportunidades. Eu falei, vamos primeiro atender as nossas demandas, resolver os nossos problemas, e a partir daqui a gente leva para outros locais. Então, atingindo esse patamar, na minha visão daqui a 8 anos, é de que a empresa já consiga ter um quadro de diretorias muito bem consolidado, muito bem, enfim,
experiente para conduzir e alinhado aos valores do grupo, ao propósito, exato, e que eu vá para o conselho estratégico. Né, você não quer também se afastar 100%? Não, eu quero... Pronto, mais uma vez a minha referência ao Jorge Lemoine. Né, ele é presidente dos conselhos e o trabalho contínuo dele é basicamente recrutar mais executivos, né? Achar gente fomentar, boa, né? Exato, fomentar esse desenvolvimento da oportunidade, que a gente tem muita gente boa aqui na nossa região, e mais uma vez, né, o propósito é esse, de manter e reter esse pessoal. Reter e, na verdade, atrair de volta, né? Recentemente eu viajei para a Europa para conversar com um sergipano que fez PhD no Japão e trabalha hoje como o cara tem um gênio, né, na área de desenvolvimento e pesquisa, sergipano, mas ele foi fazer o mestrado, doutorado, PhD no Japão, trabalha em indústria de alta tecnologia na Alemanha, louco para voltar para cá, mas aquilo que você disse, né? A gente consegue até fazer a mão de obra, exato, mas falta a retenção dela. E ele tem interesse, a família dele está aqui. Então eu estive lá conversando com ele, a gente deve, né, dar uma pausa, a gente tá, porque ele diz, olha, o propósito é interessante. Eu vou trabalhar com o que eu gosto, com tecnologia, com inovação e com propósito. Estou em casa e com propósito. Então, olha, o dinheiro é o de menos. A gente precisa, obviamente, manter um padrão, mas é a consequência. Exato. O dinheiro, quem vem pelo dinheiro vai pelo dinheiro. Né? Exatamente. Então, dos diferenciais que a gente tem conseguido, né, trabalhar para conseguir essa mão de obra, a gente tem investido muito na valorização dos profissionais, né, dos colaboradores, porque a gente não está concorrendo com empresas brasileiras, a gente está concorrendo com empresas que pagam em euro, em dólar, né, e a gente não cobra em euro. E a gente não consegue cobrir isso, né? E aí a criatividade que entra. Então a gente tem vários programas dentro do grupo, né, para motivar os colaboradores. Então você chega na BK, hoje tem cadeira de massagem, tem feirinha, um projeto muito interessante que a gente vende produtos, né, coincidentemente, em relação à feirinha, eu estava com a equipe da MPK lá com a Carol lá, e voltaram falando dessa feirinha, elogiando muito. Sim. Que a feirinha assim visa vender produtos a um valor mais baixo para a equipe, para que esteja já ali. Elogiaram muito esse projeto. Você vê, já vieram elogiar aqui o projeto lá da empresa. Então são programas, são ideias que a gente tem, né, para motivação, porque concorrer pelo dinheiro, pelo salário é difícil. Então a gente tem que atrair, reter o pessoal pelo propósito, né? Olha, você quer ajudar a desenvolver a região? Você quer ajudar a resolver o problema do trânsito? Né? Ontem, em conversa com o Carol, a gente foi contratado para desenvolver uma solução para mobilidade, né, para ajudar no planejamento inteligente do trânsito da cidade. Coleta de dados estatísticos, análise, temporização de semáforos inteligentes, que são todos interligados já para. Inclusive o trânsito está precisando muito aqui, viu? Exato. Então, eu conversando com o Carol sobre o escopo do projeto que a gente fechou, e ela disse, nossa, isso vai me ajudar muito, porque eu perco muito tempo para chegar de casa para cá. Eu falei, tá vendo? Esse é o propósito. Retroalimenta. Exatamente. É palpável, né? Exato. Então, a melhor coisa é a gente poder criar facilidade, né? Sim. Quando a gente tem essa mesma perspectiva, né? Obviamente para a área da gente, que o objetivo aqui da MPK, quando a gente cria novos produtos, é na busca de criar facilidades, né? Com a tecnologia. Sim. Não é diferente. Exato. Né? A gente atender nosso cliente da melhor forma, buscando, fornecendo o maior número de facilidades possíveis, né? Sim. Eu costumo dizer que o grupo BK, o pessoal o que vocês trabalham? Qual o portfólio? Eu falei, a gente trabalha na área médica, a gente resolve dor de cabeça do cliente e da população. É isso, a gente ouve qual o problema, então a gente chega na educação, né, do município mesmo, recentemente a gente chegou, o que a gente pode ajudar? Tem esse programa aqui da Sirenes Inclusiva dentro de 100 dias. Ok, vamos traçar uma estratégia, a gente traçou a estratégia, fez a entrega, deu um resultado muito positivo, né? A gente trocou as sirenes de uma escola e vai trocar todas as escolas, né? Vai sair aquelas tradicionais, a gente botou um intercomunicador baseado em Alexa, né? Então surtiu um efeito muito bom. E aí a secretária diz, ok, vamos fazer em todas as escolas. Então isso surgiu de uma conversa, uma visita com o cliente. Ok, qual o problema que você tem hoje? A gente precisa atender isso aqui e fazer essa entrega dentro do plano de 100 dias da prefeita. Então vamos lá, vamos traçar uma solução. Vamos resolver, a gente vai lá, colocou, resolveu. Então, para quem acha que a BK colocar cabo de fibra ótica, eu acho que depois desse episódio de hoje vai sair aqui com uma outra mentalidade. Wellington, e aproveito
estamos encerrando aqui nosso episódio, porque estava tão bom o papo que a gente foi até passando um passar pouco da do hora, tempo, né? Você que está assistindo hoje, eu diria que você teve uma aula, você está tendo acesso a um dos maiores empreendedores aqui do estado, realmente. Eu, inclusive, não conhecia algumas dessas histórias, alguns desses ensinamentos, também saio daqui mais enriquecido hoje, tenho certeza, e com uma admiração que eu já tinha por você maior, viu, Wellington? Isso, eu agradeço. Sendo bem eu acho transparente. que o episódio de hoje, além de grandes perspectivas, de grandes riquezas que a gente trouxe, eu acho que a palavra, pelo menos na minha visão, que definiu foi perspectiva, né? Acho que quando a gente tem perspectiva, né, quando a gente está alinhado com os princípios nossos, né, que nos dá perspectiva, a gente consegue ir longe e a gente consegue fazer mais. Então, Wellington, parabéns. Fiquei muito feliz, muito agradecido com esse bate-papo. Realmente, pontos que eu já tinha, como o Kaique bem colocou, a admiração, porque a gente conhece também o por trás, né? A gente é parceiro. Então, a gente também conhece algumas nuances da empresa, mas também saber do propósito, eu acho que, quer dizer, eu tenho certeza, né, que estreita mais a parceria e faz com que a gente queira dar mais certo, né? Então, parabéns pela empresa, a gente torce muito pelo desenvolvimento e o suporte que a gente puder dar para que isso aconteça, a gente está, né, sempre à disposição. Mas assim, parabéns. Vou lhe dizer uma coisa, se chegou até aqui esses próximos 8 anos, eu tenho Passa certeza voando. que vão passar voando e que você vai conseguir seu objetivo, viu, meu amigo? O mérito é toda a equipe, né, da BK, como eu disse, a empresa não conseguiria ter crescido sem a aposta interna, né? Mais do que o capital investido, o capital é uma coisa, é o dinheiro, né? Mas as pessoas apostarem, os colaboradores abraçarem um propósito. Uma das coisas que eu sempre converso com o pessoal, eu digo, olha, se a sua motivação é dinheiro, você está no lugar errado. O dinheiro aqui você tem que ver como consequência. Se você vem pelo propósito, a gente vai fazer dinheiro, a gente vai construir, obviamente, um capital, a gente vai ter essa retribuição financeira, mas eu preciso de pessoas engajadas com propósito, né? E aí o propósito é esse, desenvolver a região, dar oportunidade de crescimento para as pessoas, enfim, todo o estado, né, não só uma região específica da capital, e isso a gente tem conseguido, né, atingir com estratégia, com planejamento, né, mais que às vezes eu não consiga expressar tudo para as pessoas, mas tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. Você falou, muitas pessoas vão parar de pensar que a BK é só puxa cabo. Eu já ouvi esse termo. Já imagino. Tá, mas você tá puxando cabo. Eu falei, olha, não é puxa cabo. Basicamente, eu faço analogia. Vamos lá, a infraestrutura de comunicação que a gente está fazendo essa entrega, ela é um alicerce muito profundo. E agora a gente vai construir um arranha-céu. O arranha-céu, que é o objetivo, a tecnologia que a gente vai conseguir entregar em qualquer lugar do estado sobre essa infraestrutura de telecomunicações, esse sim é o objetivo. Isso vai fazer a diferença. Até então a gente estava construindo um alicerce, né? Então a visão do BK como telecom, como uma empresa só de link, de comunicação, ela é parcialmente distorcida porque não está vendo o grupo como um todo. Mas era necessário para que você consiga atingir esse próximo passo. Sem um alicerce, a coisa colapsa, né? Você não constrói nada, não sobe mais uma do que aula. andar. Hoje tivemos uma verdadeira aula, viu? Wellington, muito obrigado. Imagina. Estamos encerrando aqui esse episódio do podcast aqui hoje com o Wellington, proprietário do grupo BK Telecom. E você que está acompanhando o Conta Certa, se liga aí para os próximos episódios, onde a gente fala de negócios, crescimento, empreendedorismo e temos verdadeiras aulas, como tivemos no dia de hoje. Pessoal, espero que tenham gostado de mais um episódio. Nos siga nas redes sociais, né? Deixa o seu like aqui, vocês já sabem o que fazer, porque aqui a conta é certa. Muito Valeu. obrigado e até a próxima.